Muito obrigado, Padre Paulo Jorge Rocha, pelas palavras de acolhimento. Obrigado a todos pelo convite e ao Padre Paulo Duarte por esta oportunidade de ouvir a sua comunicação, a todos que estão presentes, Dom Francisco, por partilhar convosco aqui um bocadinho então os ecos destes desafios que o Padre Paulo Duarte nos deixou esta tarde para a comunicação no ambiente digital. E eu, antes de começar, deixa-me ver se eu consigo pôr aqui a iluminação como deve ser na minha cara, porque senão isto começa logo mal. Deixa-me ver se tenho aqui instrumentos capazes de se ver bem a cara, porque lá está. Eu concordo perfeitamente que são meios, depois quando se tem a luz da janela, que é mais forte que o candeeiro, não ajuda muito, mas enfim, vamos tentar. Mas isto são pormenores, sem dúvida, que são muito importantes para que a comunicação aconteça, não é? E nós vemos, quando estamos presencialmente, que temos de cuidar uma série de pormenores e por maiores, enfim, nós comunicamos com as nossas expressões, com o nosso corpo todo, um tema tão caro ao Padre Paulo Duarte, não é? E quando estamos assim presentes virtualmente, parece que a comunicação tem ali, enfim, tem ali alguns intermediários que podem, algumas ferramentas que podem dificultar. Eu vou seguir um bocadinho então a comunicação que o Padre Paulo Duarte fez e comentar alguns tópicos e depois também deixar dois, três apontamentos daquilo que me parece que a comunicação que nós temos de levar por diante nestas circunstâncias, enfim, esperando que possam ajudar. De facto, eu acho que não é nada de muito novo, chamemos assim, no sentido em que este era um ambiente que nós já habitávamos, não é um ambiente que nos é estranho, o ambiente digital. Claro que agora, por força das circunstâncias, nós estamos, enfim, muito mais presentes neste ambiente e temos enfim, de utilizar o recurso deste ambiente como em circunstâncias como esta, do encontro que seria em Fátima, cheio enfim, de outros elementos comunicacionais também, agora fazem-se assim de forma virtual. E desde logo pode surgir aqui uma questão que o Padre Paulo Duarte também referiu, é sabermos se este mundo virtual é ou não real, não é? Porque eu creio que nós muitas vezes temos esta tendência de olharmos para este mundo virtual como algo que é irreal, não é? Mas eu acho que nós devemos opor o real ao irreal e não devemos opor o virtual ao real. Porque se nós olharmos para o mundo virtual, é capaz de ser um ambiente onde as nossas características mais reais se manifestam. Basta ver, por exemplo, publicações nas redes sociais, quando são assim daquelas publicações que geram imediatamente reações e até reações extremas. Nós, ao fazermos ao fazermos comentários, ao reagirmos imediatamente, estamos, acho eu, a expressar aquilo que é mais real em nós. Estamos a pôr cá fora emoções, aquelas que nos matam e que podem estar meio escondidas, mas que por algum motivo nós colocamos cá fora, enfim, por alguma circunstância, aquilo desafia-nos a agir, a falar, a estar presente. E eu acho que, de facto, o mundo virtual é aquele ambiente onde nós, consciente ou inconscientemente, mais exprimimos o que somos. E isso leva-nos logo para uma outra consideração, que é, se assim acontece, se calhar temos de estar bem precavidos quando nos expomos no mundo virtual, não é? Porque nós estamos a expor aquilo que somos, às vezes não aquilo que queremos ser, não é? E sobretudo se isto acontece numa tensão de relações, numa tensão de comentários, e nós vemos que isso tantas vezes acontece nas redes sociais, não é? Onde se despeja para fora coisas sem pensar, coisas, enfim, que são completamente às vezes absurdas, mas que acontecem precisamente porque esse ambiente virtual está cheio de realismo, põe as emoções todas à flor da pele, não é? E daí que eu acho que nós temos que olhar para este ambiente virtual, de facto, como um ambiente muito real, muito nosso, aquele em que estamos, em que habitamos, em que nos informamos, em que vivemos, e, enfim, estão por certo, já muitas vezes existe esta ligação ao mundo virtual como a ligação que nos faz viver todos os dias, seja para
para nos relacionarmos, seja para nos informarmos, seja para vivermos, enfim, em tantas circunstâncias da vida. Não é? Depois olharmos estas tecnologias como promotoras do encontro, que de facto agora o encontro acontece por aqui, e basta ver isto que está a acontecer esta tarde, e se nós se nós passarmos pelas redes sociais, nomeadamente pelo Facebook, e virmos a quantidade de diretos que acontecem a esta mesma hora, de movimentos ou de, enfim, grupos, e estou a falar especificamente de grupos eclesiais, vemos que existe uma série de diretos onde estão coisas a acontecer, estão encontros a acontecer, não é? Como estariam também, caso fosse possível, uns estarem em Fátima, outros em Lisboa, outros no Porto, de uma forma presencial. E aqui eu creio que existiu um evoluir, de olharmos para este mundo das tecnologias, até pela própria forma como a Igreja Católica se abeirou delas, nomeadamente nas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Não é? De início, olhava-se para isto como maravilhosas invenções da técnica, é uma expressão do Concílio Vaticano II, quase distantes, não é? que nós podemos usar ou não usar. Não é? Depois olhou-se para isto como instrumentos que nós podemos também usar ou não usar, quais instrumentos musicais podemos saber tocar ou não tocar. Não é? Depois houve um outro passo, que foi olhar para estes ambientes da tecnologia e da comunicação como uma cultura, onde, e como dizia também há pouco o padre Paulo Duarte, a mensagem e o mensageiro quase se juntam, e a forma como se comunica é quase tão importante como a mensagem que queremos passar. É uma cultura, é um ambiente que habitamos. Eu creio que nesta ocasião, e também por causa da pandemia, por causa do uso quase permanente das tecnologias para motivar o encontro, e por muito que isto nos possa estar presente no nosso cotidiano, eu acho que nós olhamos para estes meios de comunicação, e todos são meios de comunicação, sejam estes através do Zoom, sejam as televisões, as rádios, enfim, mas sendo claro aqui que o ambiente da internet cria uma multiplicidade de meios. Eu acho que devemos olhar para isto de facto como instrumentos. Porque de facto nós podemos usar ou não usar, na televisão temos o comando na nossa mão, aqui temos também a possibilidade de escolher um endereço para onde queremos ir, o local em que queremos estar. E eu acho que isto pode ser, desde logo, para não nos sentirmos absorvidos por este ambiente digital, eu acho que devemos olhar para ele, de facto, como instrumentos de comunicação. Porque, de facto, é o que são, não é? Claro que criam uma cultura, claro que criam um modo de estar que é único na história da humanidade, não é? Mas nós podemos nos distanciar ou não deles, consoante aquilo que forem até as nossas ocupações profissionais, ou que sejam os nossos gostos, não é? E daí que, até por uma questão de quase de saúde mental, de vitalidade nas relações, etc., eu acho que olhar para tudo isto com a sua marca instrumental, creio que pode ser muito positivo. Um outro tópico que o Padre Paulo Duarte falou, que me parece também muito importante, nós termos sempre presente, é aquele da Igreja em saída, não é? A partir do conceito que o Papa Francisco sempre nos desafia. E aqui, creio que também há uma circunstância nova, não é? Porque nós olhávamos esta Igreja em saída como algo que nos impele, nem que seja aí para o lado da rua, e agora, por causa de facto do ambiente digital, este conceito de saída adquire uma dimensão completamente nova. Eu acho que, se nós repararmos, nós estamos cada vez mais constituídos em bolhas digitais, mas em bolhas, não é? Nós aqui estamos a constituir uma bolha. Mesmo há aqui um grupo que participa nesta sessão, através do Zoom, há um grupo mais alargado que está nas redes sociais, não é? Mas mesmo assim é uma bolha, são aqueles que estão ligados ao perfil do Facebook de CPM em Portugal, não é? E como esta bolha, nós temos imensas bolhas a coexistir no ambiente digital. E aqui a saída é capaz de ser esse grande desafio de nós conseguirmos saltar para outras bolhas, para estar e habitar outras bolhas, não é? Porque, e é uma característica também da comunicação, nomeadamente esta comunicação digital que cada vez mais acontece hoje, é que ela potencia-se a ela mesma.
Nós, os grupos que vamos constituindo nas redes digitais, nas redes sociais, são grupos por afinidades. Isto já não é só o clube da caça que interessa, é também o clube de quem gosta de verde ou de vermelho, é o clube de quem gosta do catolicismo ou do protestantismo, enfim. Há uma série enorme de gostos que nós temos que nos levam a constituir grupos. E esses grupos cada vez mais são bolhas. E o ser bolhas significa que são fechados mesmo. E esse é o problema, não é? Nós podemos estar muito satisfeitos porque temos, por exemplo, sei lá, e dizia há pouco o Padre Paulo Duarte também, 100 pessoas a participar numa sessão que uma paróquia ou um movimento promove, mas isso o que é que significa? Não é? Significa que atingimos os nossos objetivos? Ou significa que, ok, eu estou satisfeito porque tenho mais, teria 10 presencialmente, tenho 10 no ambiente virtual? Ou então pus uma publicação que até consegue 200 gostos ou 300 gostos e eu fico cheio de mim mesmo. Não é? Mas depois é o que dizia também muita gente, é o que diz, enfim, no comentário que se tem muita gente, que é, quando eu ponho um gosto numa publicação, é como passar numa montra, olhar para algo que gosto, eu olho, mas não compro. Ou seja, não faço aquilo meu. Não é? As redes sociais, enfim, é algo parecido. Ok, até sou capaz de pôr gosto sem ver sequer. E vocês, eu tenho aqui em casa dois filhos já dos seus 16 e 20 anos, ou 17 e 20 anos, e sei perfeitamente o que é a maneira como eles veem as publicações. Né? Aquilo é um mecanismo quase automático e nós também estamos assim, nós também fazemos a mesma coisa, né? Os mesmos movimentos. Daí que eu acho que esta Igreja em Saída hoje nos desafia, de facto, a saltarmos da nossa bolha, a deixarmos a nossa bolha, criarmos pontes, criarmos diálogos com outros mundos, enfim, com outros modos de pensar. E claro que aqui também me parece que as redes sociais são um ótimo ambiente para isso, para isto, não é? A comunicação digital é um ótimo ambiente para isto, porque se nós quisermos ir dialogando com outras pessoas, temos imensas possibilidades, temos imensos meios. É uma questão, de facto, de estarmos despertos para isto. E mesmo neste tema da família, eu creio que o que está a presidir uma nova abordagem até de olhar a família, de olhar as circunstâncias de cada família, é muito esta atitude de diálogo. É a atitude de não estarmos sempre fechados na nossa bolha, no nosso modo de ser, no nosso modo de idealizar as coisas, mas sermos capazes de ir ao encontro da história do outro, fazer com que a história do outro seja a minha história, e a partir daí então eu consiga dialogar, eu consiga falar. Porque, caso contrário, vamos levantando muros cada vez mais, sem conseguirmos fazer pontes. Um outro comentário ainda sobre o que dizia o Padre Paulo Duarte a respeito de que eu poderia chamar o zapping espiritual. Porque, de facto, cada vez mais é aquela circunstância, eu participo numa celebração, quando era possível de forma presencial, nomeadamente nos ambientes urbanos, há muitas vezes a escolha da missa a que se vai, por causa enfim, do ambiente da própria Eucaristia, do celebrante, dos cânticos, etc. Ou então também por causa do parque de estacionamento, se há lugar para estacionar o carro ou não, não é? Há sempre muitos critérios para escolher. Há sempre muitos critérios para escolher. Aqui o zapping espiritual ainda potencia muito mais estes critérios, não é? E, de facto, nós andamos aqui, podemos saltitar de celebração em celebração sem essa devida participação, que exige paragem, presença, exige estar. E podemos, enfim, ir para esse consumismo espiritual que não leva a lado nenhum. Eu gostava já agora e até como partilha também, de deixar aqui uma afirmação que encontrei naquele último livro de Tomás Alix sobre o tempo das igrejas vazias, onde ele se refere precisamente a esta participação virtual nas Eucaristias. Não é? Para considerar que, de facto, como dizia o Padre Paulo Duarte, não é a mesma coisa. Não se trata, de facto, da mesma coisa. Não é? Porque a participação na Eucaristia implica uma comunhão com Cristo presente na Eucaristia e também uma comunhão com os que estão presentes na Eucaristia, uma relação, não é? E daí que de facto não é a mesma coisa. Mas pode surgir daí uma questão, que é, se para muitos católicos a ida à missa dominical
era um dos principais pilares da sua identidade cristã, agora terão de se questionar sobre o que pode ser uma nova e mais profunda fonte da sua vida. De facto, não tendo esta referência principal, que era a participação na Eucaristia, nós podemos questionar-nos, então, agora qual é a nossa referência, não é? O que é que nos move? O que é que nos faz ser aquilo em que acreditamos? E isso, de facto, é desafiante, porque criamos aqui a necessidade de irmos ao que são as nossas convicções mais profundas, sem confiarmos num ritual que periodicamente fazia com que nos mantivéssemos naquele nível, enfim, sem questionarmos muito, mas agora de facto temos de questionar. E se permitem só mais um apontamento sobre a comunicação no ambiente digital, porque eu creio que, e nomeadamente nesta circunstância, neste fórum, eu creio que é um ambiente que é necessário cuidar e muito. Cuidar a comunicação que promovemos e que temos no ambiente digital, seja para estas ações de formação, mas seja no cotidiano, e sobretudo no cotidiano, diria eu, não é? Porque muito facilmente cada rede social, cada canal pode ser uma forma em que rapidamente nós criamos mundos paralelos, não é? Criamos formas de ser e estar que muitas vezes para as quais somos conduzidos quase sem dar por ela, não é? Daí que eu acho que um aspecto muito importante que nós temos de ter presente é, no ambiente virtual, no ambiente digital, cuidar as relações humanas como se estivéssemos num ambiente presencial. Porque, de facto, eu acho que as relações humanas devem-se cuidar de igual forma no meio e no outro. E cuidar de igual forma é valorizar as mesmas características, é valorizar a verdade, é valorizar a Dr. Paulo Rocha, eu peço desculpa, eu desliguei-lhe o som sem querer. Ok. Não sei onde é que estava, ou se calhar foi eu aqui a passar no computador também. Mas estava a dizer... No ambiente digital, cuidar as relações humanas como se estivéssemos nas relações presenciais. Obrigado, Paulo. Sim, de facto era isso, era trazermos, a ideia de trazermos para o ambiente digital, virtual, os mesmos cuidados que nós temos quando estamos na relação cara a cara, pessoa a pessoa, não é? Porque sabemos que, enfim, depende também do perfil das pessoas, quando estamos diante de outra pessoa, podemos ter aquele mínimo de coerência, podemos ter, enfim, a verdade que tem de presidir a esse relacionamento, um diálogo, uma conversa, um contrato, não é? E eu creio que para que aquilo que nós comunicamos no ambiente virtual seja de igual forma relevante, toda essa série de características, de virtudes que marcam as relações humanas presenciais devem estar também presentes aqui neste ambiente digital. E ficava-me por aqui para cumprir o tempo, que é um problema também destas reuniões, não é? É nós esticarmos